pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria falar um pouco sobre o conceito de callbacks dentro do JavaScript. Bom, o conceito de callback é uma coisa que eu acho que é bem confuso para quem está começando a ver JavaScript e por isso eu queria explicar aqui um pouco mais e dar a minha visão de como que eu entendo, né? Como que eu fiz para entender os callbacks e eu espero que seja útil para vocês. Bom, para começar, a primeira parte que mais buga a cabeça de quem está estudando, né, é o fato de no callback a gente está passando uma função dentro de outra função, né? É uma função de callback que a gente passa como parâmetro para outra função. E o principal ponto que a gente precisa entender é que dentro do JavaScript, qualquer coisa é um valor, e uma função não é diferente, uma função também é um valor. Então, tudo que eu consigo fazer com outras variáveis, né, com um número, com um texto, com um booleano, eu também vou conseguir fazer com uma função. Então, por exemplo, né, eu consigo, se eu declarar que uma função soma vai receber A e B, né, e vai me retornar A mais B, eu consigo atribuir essa função para dentro de uma variável. Então, se eu criar minha variável soma 2, por exemplo, eu consigo falar que ela é igual a soma. Então, aqui embaixo eu consigo falar que a minha soma 2 vai receber 1 e 2 e ela vai me dar um resultado. Então, se eu printar aqui, né, console.log result, e eu mandar executar isso, né, então node callback.js, ele vai me dar o resultado 3. Um ponto importante aqui é que eu não estou chamando a minha função, né? Eu não estou abrindo parênteses aqui, porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria falando que a minha soma 2 vai receber o resultado dessa função. Como eu não estou falando, não estou abrindo, né, o parênteses, eu estou falando minha soma 2 vai receber o que é o valor de soma. Inclusive, se eu printar aqui, né, no lugar de printar o result, o valor de soma, e mandar executar, eu vou falar que soma é uma função. Então, quando eu faço isso, eu estou falando que soma 2 vai ser a mesma função que a soma. Então, se eu falar aqui que soma é igual, né, fiz essa pergunta, soma é igual a soma 2, ele vai me dar que é verdadeiro. Os dois têm o mesmo valor e esse valor é uma função. Por isso que eu consigo atribuir dentro de uma variável, né? E quando eu estou passando por uma função, outra função, o que eu estou fazendo, na verdade, é atribuindo uma função para dentro de uma variável, né? Que é o parâmetro daquela função. Por isso ele funciona. Tanto que uma das sintaxes que a gente tem para construir funções aqui dentro do JavaScript é usando uma const, né? Então eu poderia fazer aqui o soma 3, por exemplo, né? Que vai me receber uma função. Daí eu tenho duas sintaxes, né? Por exemplo, a função de flash. Dessa forma vai receber A e B e vai me retornar A mais B. Ainda nesse caso, como eu só tenho uma linha, eu ainda posso ainda simplificar, né? Retornar A e B. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou definindo uma função anônima, né? Uma função que eu não tenho nome, e eu estou atribuindo ela para dentro de uma variável. Então eu consigo usar dentro da minha variável como se fosse o nome da minha função, né? E uso ela normalmente. Beleza. Então a gente vendo que a gente consegue atribuir uma função para dentro de uma variável, usar uma função de callback é justamente isso, né? Então se eu tenho, por exemplo, um array, né? 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui um for each, e ele vai me receber uma função como parâmetro. E aqui a função, eu posso tanto definir ela aqui, igual eu estou fazendo nesse tipo de sintaxe, né? Que seria, por exemplo, eu passar a função tipo 1 e 2 aqui, né? Eu não precisaria ter vindo aqui e colocar numa variável let n1 igual a 1 e let n2 igual a 2. E daí passar aqui n1 e n2, tipo, eu posso definir o valor aqui direto, né? Posso passar 1 e 2 aqui direto. Então, a mesma coisa aqui, eu posso simplesmente definir uma função aqui direto, né? Então, n, e ela vai ser um console log de n, por exemplo. Então, eu posso definir ela aqui dentro, quanto eu poderia criar aqui minha função, né? Function print n, que vai receber n, e vai ter aqui um console.log. E daí eu posso chamar essa minha função de callback aqui nesse lugar, né? Ele vai funcionar exatamente igual. Inclusive, se eu mandar rodar, vai me printar aqui valores de 1 a 4, né? Que são os valores, de fato, estão dentro do meu array. Beleza. Então, a função de callback, né? Ela... Vou parar tudo isso aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Mas ela é muito usada para quando a gente está mexendo com o sincronismo, né? Dentro do JavaScript. Porque como o JavaScript ele só tem uma thread, ele fica lidando com um loop de eventos lá dentro. Então, toda vez que ele encontra alguma operação que é muito pesada, que vai demorar muito tempo e que ele pode rodar em paralelo, né? Rodar em background, ele não vai travar a thread dele rodando aquilo. Porque como ele só tem uma única thread, se ele esperar isso, ele não faz mais nada, ele não consegue processar mais nada. Então, o jeito que o JavaScript faz é toda vez que ele acha uma operação que ele pode rodar em background, ele vai travar essa operação em background e vai continuar executando as linhas normais.
Então, isso acaba causando alguns problemas, entre aspas, que a gente não teria em outras linguagens. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um console log 1, console log 2 e console log 3, se eu mandar executar isso, ele vai printar 1, 2, 3. Só que, se eu mandar ele executar uma dessas operações em background, né, falar que uma operação vai demorar um pouco mais para executar, então, por exemplo, com um set timeout, que é uma função que a gente tem dentro do JavaScript, a gente consegue passar outra função como callback para dentro dela, né, e dar um delay na execução dessa função, né, então eu posso falar que essa função vai ser executada daqui a 1 segundo, no caso aqui 100 milissegundos. Em outras linguagens, né, o que ele faria? Ele printaria 1, esperaria 1 segundo, né, printaria o 2 e daí printaria o 3. E daí em outras linguagens não seria um set timeout, né? Geralmente a gente faria isso com sleep. Mas enfim, dentro do JavaScript, olha o que acontece. Ele printa 1 e 3 e depois de 1 segundo ele vai printar o 2. Isso vai acontecer mesmo se eu passar aqui como 0, né? Falar, executa essa função sem esperar nada. Ele ainda assim vai printar 1, 3 e 2. Porque quando ele acha esse set timeout, ele vai mover essa operação para background, né? E vai executar o 3. Só que automaticamente, quando ele mover essa operação para o background, ele já vai notificar, ó, já está pronto para ser executado. Só que ele já vai ter executado o 3 nesse ponto. Por isso ele fica 1, 3 e 2, mesmo nesse tipo de operação. Por isso que o callback é muito importante, né? Porque o callback a gente garante que essa função só vai ser executada depois que a operação for terminada, né? Então, o jeito que ele faz internamente, né? Ele registra uma operação no background e ele precisaria ter uma função para quando essa operação for terminada, ele acionar essa função. É parecido com você pedir uma pizza, por exemplo. Você liga lá ou pede pelo aplicativo, e daí essa pizza vai demorar 1 hora para ser entregue. Enquanto você está nessa hora, você pode fazer outras coisas, né? Você não precisa ficar parado e não fazer mais nada esperando sua pizza, então você pode seguir fazendo suas coisas, mas quando sua pizza chegar, você vai parar o que você está fazendo para comer, por exemplo. Então, no JavaScript funciona mais ou menos isso, né? Eu tenho uma função que vai demorar um tempo e eu passo uma operação que eu quero que ela faça depois que isso for executado, né? Depois que esse tempo passar, depois que eu tiver esse dado, depois que a operação que eu estou fazendo terminar. E ele segue fazendo outras coisas. Então, ele vai continuar fazendo console 3, log.3, console.log 3, 2, enfim. Qualquer outra linha que vai aqui para frente. Quando esse cara for terminar de executar, ele para de processar o que está ali e executa essa. Então, o callback é muito usado para esse tipo de caso, né? Onde eu preciso passar uma operação que eu quero que seja executado depois que algo aconteça. Depois que o meu timeout chegue no fim, depois que eu trago um dado no meu banco de dados, depois que eu faço uma chamada com uma API. Então, eu estou meio que dando delay na execução de uma função, né? Eu estou passando uma função que eu só quero seja chamada depois que algo aconteça. Então, para a gente dar só um exemplo final aqui um pouco mais real, a gente pode usar a biblioteca FS, né, que é própria aqui do próprio Node. Então, eu vou importar ela aqui, então require fs. E essa biblioteca aqui, ela consegue acessar o nosso sistema de arquivos, né? Então, eu posso dar aqui um fs.readdir, por exemplo, que ele vai ler para mim os arquivos que eu tenho dentro de uma pasta, né? Então, eu vou falar que eu quero que ele leia a minha pasta atual, que é o ponto, né? E ele vai me receber um callback aqui dentro, que ele vai passar duas coisas para essa função depois que que ele lê todos os arquivos da minha pasta. Ele vai passar uma variável de erro, né? Caso ele tenha encontrado algum erro lendo a pasta, a pasta não existe, ou não tem permissão, ou qualquer outro tipo de erro, ele vai me jogar aqui dentro. E o segundo parâmetro vai ser os arquivos que ele encontrou. Então, se eu vim aqui dar um console.log em files, né? E eu mandar ele executar, ele vai mostrar todos os arquivos que eu tenho aqui dentro da minha pasta, né? Que é um arquivo de callback e um arquivo de promise. Inclusive, vai ser um próximo vídeo aqui que vai ter no canal, bem bacana. E eu só tenho acesso a esses files, né, aqui dentro desse meu callback, porque aqui fora ele ainda não executou. Então, se eu tivesse aqui um let files, uma variável, aqui dentro eu estivesse falando, files vai receber files, né? Então, files daqui de fora vai ser founded files, para mudar um pouco. Então, founded files vai ser igual ao files. E aqui fora eu vou dar um console.log no founded files. Se eu mandar esse cara executar, ele vai me dar undefined, porque essa função aqui não foi executada ainda quando esse cara rodou, né? E diferente se eu printar aqui dentro, né? Console.log. É só colocar aqui dentro do callback.
e aqui o founded files, né? Founded files. Opa. Beleza. Então, se eu mandar rodar, ó, aqui fora ele me deu undefined e dentro do callback que ele executou depois, ele achou as minhas funções, né? Então, basicamente, esse é o principal caso de uso, né? Para um callback, onde eu dou delay dessa execução e ela só vai ser executada depois que essa operação aqui for terminada, né? E o jeito que eu faço isso, eu passo uma função para dentro dela, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? É basicamente eu estou fazendo a minha operação e para determinados pontos ela não sabe o que fazer. Então, eu preciso passar a minha instrução de como que eu quero que ela faça. Então, tipo, leia os arquivos da minha pasta, né? E quando você tiver os arquivos, faça tal coisa. Essa função não sabe o que ela tem que fazer. Então, a gente passa via callback para dentro dela, né? Como se a gente estivesse configurando o comportamento que eu quisesse que ela tomasse, né? Tipo, de volta, né, para os nossos exemplos no mundo real. Eu tô indo comprar um carro, não sei, indo comprar um pneu, indo comprar qualquer coisa. Eu chego na loja lá e falo, não tem, eu quero tal carro. Daí o vendedor fala, não tem esse carro. Então, mas eu posso pedir, vai demorar uma semana. Ele fala, beleza, pede pra mim. Quando esse carro chegar, segue essa lista de instruções, tá? Daí lá, ligue pra tal número, fale que o carro chegou, enfim. É basicamente essa ideia, sabe? Você tá mandando ele executar uma operação que vai demorar e você tá falando, tá passando uma função que representa uma lista de instruções, né? Que aqui dentro ele pode executar várias coisas, para quando aquela coisa for completa, ele chamar essas instruções que você passou. Basicamente isso é um callback.